Olá, Shalom. Estaremos iniciando o estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos, como vivia a comunidade do primeiro século. Mas para que a gente possa entender, para que os amigos que estão acompanhando, que vão acompanhar, para entender esse processo, vamos voltar um pouquinho lá no primeiro século. Você sabia que naquela época havia duas casas de estudo na época do primeiro século. Havia duas casas de estudo, uma academia de estudo. Uma casa era de Shammai, de um rabino chamado Shammai, e outra casa de estudo era de um rabino chamado Hillel. Hillel, ele deu classe para Gamaliel. E Gamaliel ensinou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, as leis bíblicas, e o apóstolo Paulo se tornou um grande emissário missionário para chegar às boas novas aos gentios. Ok? Então é importante nós frisarmos nessas duas casas, essas duas academias de estudo que havia no primeiro século. É óbvio que na Bíblia vai falar de Gamaliel. E Gamaliel era um dos rabinos e foi professor, ele foi rabino de Paulo. Então é interessante que Shammai, ele era contra, muitas coisas contra o ensinamento do nosso Messias, do nosso Salvador. Já Hillel, ele era a favor dos ensinos que o nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus, ensinava. Então, por aí você começa a ver que havia também dificuldade. O próprio Messias, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então quer dizer, ele também passou por momentos difíceis ao iniciar o seu ministério. Aos 30 anos de idade, o nosso Salvador, ele passou por momentos difíceis. Ele enfrentou muitas adversidades. Então, qual é o objetivo do estudo do livro de Atos dos Apóstolos? O objetivo é trazer o reino de Deus até a terra. E por isso que uma das perguntas fundamental, um dos discípulos, eu queria até aqui adiantar, no livro de Atos dos Apóstolos, um dos discípulos perguntaram para o nosso Salvador já ressuscitado. E você sabe que durante 40 dias, o Messias, ele estava vivo e ensinando o reino e a segunda vinda dele para trazer a restauração. E no capítulo 1, no versículo 6, nós vamos adiantar um pouquinho. Assim, quando se reuniram, lhes perguntaram: Senhor, é agora que o Senhor vai restabelecer o reino a Israel? Então, essa pergunta, os discípulos, que durante 40 dias, depois da ressurreição do nosso Salvador, aí no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, fala que quando o nosso Salvador ele ressuscitou, nos primeiros 40 dias, os 40 dias dele depois de ressurreto, ele estava ensinando os discípulos, ele estava ensinando os seus seguidores
para que não se ausentasse de Jerusalém, até que do alto eles veniam recebê-lo, Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, Rua, Espírito, HaKodesh, Santo. Então, durante esses 40 dias, ele ensinou a respeito do reino de Deus, e ele explicando sobre o reino de Deus, que venha a vosso reino de Deus, e um dos discípulos perguntou: o Senhor vai restabelecer o reino de Israel agora, neste tempo? E qual foi a resposta do nosso Salvador? No versículo 7. Ele lhe disse: não cabe a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai colocou sobre a sua própria autoridade. Mas nós temos que saber. O mundo está em caos. Nós estamos vivendo uma grande pandemia. Estamos vivendo pandemia em todo o mundo. E estamos vendo que o mundo está buscando um governante. Tanto é que um dos líderes religiosos de Roma, ele está pedindo um líder sobre todas as nações. Um líder. Sempre ele vem com esse discurso. O Papa sempre está vindo com um discurso de que o mundo precisa de um líder para colocar em ordem, não é? Então você vê uma briga de poder nas cidades, nos estados, nos países, e há uma briga de poder. Quem vai governar o mundo? Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é tão importante que nós devemos estudar ele com cautela, pedindo a direção do Espírito de Deus, para que ele possa nos guiar. E durante esse estudo nós vamos aprender que esse livro é um livro profético. Tanto é que um dos discípulos perguntou: neste momento que o Senhor vai restabelecer o reino a Israel? Quer dizer, nós sabemos que o reino vai haver um reino aqui na terra. E antes desse reino, nós sabemos que vai haver o anti-Mashiach. O anti-Mashiach, ele vai se manifestar, querendo trazer a solução dos problemas, querendo se passar pelo Messias, trazendo paz, uma falsa segurança. Mas nós sabemos que o reino será estabelecido, um reino de 1000 anos será restabelecido aqui nesta terra. E aí, sim, haverá paz. Durante esses 1000 anos, esse reinado, o reinado milenar, todas as pessoas terão a oportunidade de aprender realmente todo o contexto da Bíblia. Todo o contexto. Então nós estamos aqui tentando passar para vocês um pouco daquilo que vai acontecer muito breve. A vinda do Salvador. O Salvador, ele virá. Ele virá para colocar ordem enquanto o mundo está em caos. Mas nós sabemos que o falso Messias, ele vai se manifestar primeiro. O falso Messias, ele vai tentar, se possível, enganar até os escolhidos. Até os escolhidos. Mas como a pessoa que tem a presença do Criador, ela tem discernimento, ela não vai ser enganada. Então nós estaremos estudando. Então fica aí essa pergunta que um dos discípulos fez ao nosso Salvador. Assim, quando se reuniram, eles lhe perguntaram: Senhor, é agora? O Senhor vai restaurar, vai restabelecer o reino a Israel? Porque nós sabemos que o Salvador virá e ele vai trazer a verdadeira paz, a verdadeira união entre os povos. Entre os povos. Nós vemos que não há união
de uma igreja com outra, de uma denominação com outra, cada um crê de uma maneira, interpreta de uma maneira, e somente o nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, o nome de Jesus em hebraico, somente ele vai trazer a paz verdadeira e a verdadeira restauração. Então nós vamos estudar, vamos começar a estudar o livro Atos dos Apóstolos, tá bom? Nós vamos estar no nosso canal do YouTube, e se você quiser colocar, curtir, se você quiser escrever no nosso canal, você vai escrever. Se você quiser compartilhar com outras pessoas, se você quiser, você vai nos ajudar, tá bom? A divulgar as boas novas do Messias de Israel. Nós vamos sair de Roma, e vamos mergulhar nas escrituras hebraicas. Vamos sair um pouco, vamos sair de Roma, saia de Roma, porque se nós estudarmos as escrituras como ela é, nós sairemos de Roma. Tanto é que lá em Apocalipse fala que Roma enganou todas as nações. Muitos têm bebido do vinho de Roma. Então vamos estudar a Bíblia com raízes hebraicas, com as raízes do povo de Israel. E aí sim, nós vamos abrir um leque, vamos abrir a nossa visão e vamos entender profundamente a mensagem verdadeira, a mensagem real. Por isso que a comunidade do primeiro século era completamente diferente do atual evangelho pregado nos dias de hoje. Então, quem tem uma lupa, vamos voltar ao primeiro século e estudaremos a Bíblia com raízes do povo de Israel. Você vai aprender, depois eu vou passar para você a Bíblia que nós fazemos o estudo. Se você queira adquirir, você vai numa livraria, vai adquirir, mas não deixa de estudar, porque o próprio Salvador disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a verdade liberta uma pessoa do sistema. O sistema está misturando o vinho, e o vinho verdadeiro não tem mistura, que é a palavra do Criador, tá bem? Eu quero desejar a todos vocês a paz, a shalom, que o Eterno possa te abençoar poderosamente, nos abençoar, porque quando a gente fala para abençoar você, as bênçãos também vêm para a gente. Então nós estaremos estudando juntos e com certeza você vai descobrir muitas coisas boas, muitas coisas que você não escutou, você vai aprender. Eu tenho aqui a Bíblia, o Novo Testamento em hebraico, aramaico, para o espanhol. E do espanhol estou traduzindo para o português. Então nós temos aí a Bíblia, o Novo Testamento, todo o Novo Testamento escrito em hebraico e aramaico, para o espanhol. E eu estou estudando, passando para o português. E nós vamos aprender muita coisa boa. Então depois, se você quiser adquirir, eu vou te enviar no seu e-mail este Novo Testamento em hebraico, aramaico e em espanhol, tá bom? Que o Eterno vos abençoe. Shalom Aleichem. Tenha um sábado de paz, Shabbat Shalom. Nós sempre saudamos as pessoas com Shabbat Shalom. Então eu desejo para você um sábado de paz, de alegria e Shabbat Shalom. Até o próximo estudo, aqui Livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos do primeiro século. Shalom.